Om Kayena vacha manasyendrayirva Bhutyatmanava prakriti swabhava Karomi adyat Sakalam Paresma Narayanayeti Samarpayami Narayanayeti Samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Nesta série de vídeos vamos falar sobre Bhakti Yoga, o caminho da devoção, da rendição, do amor divino. Esta obra chama-se os Bhakti Sutras de Narada. São atribuídos ao sábio Narada e fala tudo sobre o caminho da devoção, do amor a Deus. Algo que para os dias atuais é uma joia, uma preciosidade, aquilo que trará alento ao coração do verdadeiro buscador da verdade. Que todos vocês possam encontrar inspiração nesta obra, direcionamento e um entendimento profundo, e que também o amor divino possa brotar nos vossos corações. Continuando, Bhakti Sutras de Narada, capítulo 4, Renúncia. Vamos para o Sutra número 10. Unificação ou devoção exclusiva ou coração em um único lugar significa desistir de todos os apoios. O que é que isto significa? Significa que na mente do devoto não deve haver mais nenhum apoio além de Deus, para chegar nesta devoção exclusiva. Então, isto significa que deves de abrir mão de qualquer ideia de controle sobre a tua vida, de qualquer tipo de segurança além de Deus, deixar de procurar segurança nas coisas, nos outros, etc. E te apoiar exclusivamente em Deus. Alguns pontos importantes. O cultivo da devoção pode ser perturbado pelas diversas influências da vida diária. Então, se o teu dia não gira todo em torno da devoção, do aumentar da devoção, significa que ainda existem desejos, apegos, interesses alheios a Deus. E significa que a tua segurança ainda está em todas estas coisas. E à medida que qualquer uma delas for perturbada, além de, antes disso, claro, para elas estarem lá, elas estão a receber atenção, tempo, e caso alguma seja perturbada, acabou a tua concentração em Deus, a tua concentração na devoção a Deus. Vais largar e vais cuidar daqueles pontos. Então, todos os teus apoios devem estar em Deus, toda a tua segurança direcionada para Ele. Desejos e ânsias continuarão a incomodar o aspirante. Enquanto Deus não é o centro de toda a sua vida, todos os outros desejos e ânsias por coisas, situações, circunstâncias continuarão a perturbar a mente e a quebrar com a devoção. Então não chegará na devoção exclusiva, nem muito menos na realização de Deus. O devoto não deve buscar outra coisa senão os meios empregados no cultivo da devoção, japa, meditação, ouvir falar do Senhor, cantar o seu nome, etc. Significa que o teu dia, a tua rotina diária, deve estar toda voltada para a devoção a Deus. Não devem haver outras atividades além destas, da devoção a Deus.
através de japa, a repetição, fazer mantra, a repetição do nome de Deus, meditação em Deus, no amor em Deus, na devoção a Deus, cantar os nomes de Deus, todos os meios que forem necessários, não é? Que estiverem disponíveis com esse direcionamento. Qualquer outra coisa que não tenha diretamente a ver com Deus deve ser renunciado. O devoto não conhece ninguém além do seu amado Senhor. Ele não cuida de mais nada além disto. O seu propósito é exclusivo, é devoção exclusiva a Deus. Significa a sua atenção exclusiva em Deus, em mais nada. O Senhor é tudo para ele. E é verdade. Ele ainda não realizou isso, mas é verdade. Mas é assim, é desta forma que ele se deve de pautar. Deus é tudo para mim, nada mais tem qualquer relevância. E o que quer que esteja aqui dentro, que seja contrário a isto, deve de ser posto para o lado. Ele vive para o Senhor e só para o Senhor apenas, para mais ninguém. Ele trabalha para Ele, para Deus, apenas. Então, o trabalho que ele faz, qualquer ação que ele execute, é para Deus, não para si mesmo. Não para as suas coisinhas pessoais. O Senhor é o seu próprio apoio, a sua única força, a única esperança e seu único objeto de fé. Em tempos difíceis, e haverão, sempre tem tempos difíceis, e no caminho de um buscador tem muitos obstáculos pelo caminho. Então, tempos difíceis tem muitos. E nos tempos difíceis, especialmente, ele se volta para Deus, para ninguém mais, para nenhuma outra situação. Se veio alguma coisa que perturbou a sua segurança material, ele se volta para Deus. Volta-se para Deus não para que Deus resolva o seu problema, mas para se agarrar ainda mais a Ele e não deixar que aquele problema leve a sua atenção, tire a sua atenção de Deus. De certa forma, Deus testa o amor, dá a oportunidade do amor se tornar mais puro, através das dificuldades, colocando uma dificuldade ou através de facilidades, de coisas aparentemente boas, coisas maravilhosas, mas que não são Ele. E nas coisas maravilhosas que não são Ele, tens a escolha, ir atrás dessa coisa maravilhosa ou continuar-te a voltar para Deus e largar aquilo para o lado. Quando as coisas são chamadas ruins, a mesma escolha. Agarrar-me ainda mais a Deus e largar aquilo para o lado, ou esquecer Deus e correr resolver aquele problema. O devoto não concebe qualquer outro objeto que não seja seu amado Senhor. Como então ele buscará abrigo de qualquer outra pessoa ou objeto? Ele não vê nada além de Deus. Esta é a mentalidade do devoto. E é esta mentalidade que o leva à devoção exclusiva, à realização de Deus. Todo o resto deve ser renunciado. A mente se apega fortemente ao prazer sensual. Então, esses prazeres devem ser cortados. Caso contrário, eles serão sempre um obstáculo na devoção exclusiva, na realização de Deus, por causa de um prazerzinho pequeno ao qual a mente se agarra ainda. Todas as fontes de prazer devem de ser destruídas. Só então a mente pode-se voltar para Deus com concentração unidirecionada. Para muitos de vocês isto é algo extremo. Mas por outro lado, é fácil de entender porque é que
devotos ou buscadores, ou aqueles que buscam essa devoção, não conseguem passar de certo ponto, porque eles não conseguem cortar as suas fontes de prazer. E a mente consegue ter fontes de prazer em coisas bem pequeninas, quando não tem as grandes. Mas tudo aquilo que disputa da minha atenção com Deus deve ser removido, para que não haja interrupção na concentração em Deus, nessa devoção a Deus. Por meio de vairagya, desinteresse e discriminação, elas andam juntas, não é? Discriminação entre o que é real e o que não é real. E vairagya, o desinteresse por aquilo que não é real. Todos esses centros de prazer devem de ser destruídos, pois eles não são reais, mas se tornam um real obstáculo na devoção unidirecionada. Então, através da abhyasa constante e estável de japa, ele se voltará para Deus. Não tendo mais nada para onde a mente se vá, além de todos os instrumentos para chegar a Deus, para amar a Deus, mantendo isso durante muito tempo de forma ininterrupta, aí sim. Na prática da concentração, isto é uma frase muito importante, deve-se ter a mesma paciência e perseverança do pássaro que tentou esvaziar o oceano com o bico. Imaginem um pássaro tentando esvaziar o oceano com o bico. Essa é a paciência que um buscador precisa de ter. E aqueles que são muito apressados, ou seja, que têm muitos desejos associados à realização com Deus, precisam passar o teste do tempo para ter a oportunidade desses desejos caírem e o desejo por Deus continuar. Sutra 11. Por indiferença para com todos os que são hostis a ele, entende-se o desempenho dessas atividades seculares e religiosas que são agradáveis a ele. Então falámos lá atrás, um pouco, não é? Que deveria-se criar indiferença a tudo o que é hostil a Deus, o que é contrário a Deus. E aqui fala-se por oposição, isso também significa que se deve fazer tudo aquilo que é agradável a Deus. Todas as ações que agradam a Deus, que se alinham com o plano divino. E o que falámos antes, japa, meditação, ouvir as histórias de Deus, tudo aquilo, seva, serviço desinteressado, tudo aquilo que me leva a aumentar o amor a Deus. Há alguns pontos importantes. Apenas atividades egoístas devem de ser abandonadas para se livrar dos desejos. Aquelas atividades que alimentam o caráter, o eu iludido, que não é o caráter, é o personagem, uma tradução errada. O eu iludido, portanto, apenas aquelas atividades que alimentam o personagem, a vidinha do personagem, os seus medos, os seus apegos, os seus desejos, isso deve ser erradicado, renunciado, abandonado. E todas as atividades que me aproximam mais de Deus, todos os meios que eu posso empregar para me aproximar mais de Deus, para aumentar o meu amor a Deus, devem de ser mantidas. Todos os trabalhos que possam ajudar a cultivar a devoção devem ser praticados regularmente. Na realidade, todo o tempo deve ser permeado com estas atividades. Não deve haver mais espaço para as outras atividades. Pois na tua mente, naquilo em que mergulhas a tua mente, nisso ela se transforma. Se ainda tiver coisas que alimentam o personagem, que têm a ver com os teus desejos e apegos, não vais chegar na realização de Deus.
deve haver cooperação ativa com o plano divino, ou seja, servindo de formas que agradem a Deus. Isso aí depois sujeito à interpretação, não é? Cada um. Você deve ter fé na existência de Deus quando realizar sacrifícios, penitências e caridades. Você deve fazer todas as ações apenas por causa dele. Então assim é benéfico. E assim vai durar. Porque se Deus não está presente, se não houver esta consciência o tempo todo, de alguma forma está sendo levado para o personagem as suas necessidades. O devoto faz todas as ações que agradam ao Senhor até que ele alcance a realização de Deus. Depois, a partir daí, é o que Deus quiser. Enquanto ele está em busca de Deus, ele faz todas as ações que agradam a Deus. Dentro do seu entendimento, é óbvio, não é? Que é o que lhe resta. Enquanto não há orientação, se houver orientação, deve-se pautar pela orientação do mestre, do guru, seja lá. Não é? Agora, na ausência disso, dentro do que ele souber melhor, isto agrada a Deus, não é? Isto não agrada. Ele abandona todas as atividades que são proibidas nas Escrituras, como roubo, adultério, levar comida de animais e bebidas alcoólicas. Ou levar comer animais, né? E bebidas alcoólicas. Ele abandona todas as ações egoístas. Todas as ações que tenham a ver com as suas necessidades, não é? Do seu personagem, dos seus desejos e seus apegos. O devoto não faz nenhuma ação que não agrade a Deus, que não ajude no crescimento da devoção, que vá contra a vontade do Senhor. Ele não guarda nada para si mesmo. Tudo é uma oferenda a Deus e tudo deve ser digno e deve de honrar a Deus. As outras ações que não agradam a Deus, que não servem a Deus, ele não as faz. Ele renuncia. Sobre as ações, o Sr. Krishna diz: se também não fores igual à prática constante, concentra-te em meu serviço, realizando ações por minha causa, atingirás a perfeição. Então, os atos de sacrifício, dádiva e caridade não devem de ser abdicados, devem de ser realizados. Ofertas de sacrifícios e austeridades são os purificadores dos inteligentes. Isto é uma coisa muito importante, não é? Austeridades e sacrifícios, que são os mais difíceis de se fazer, são aqueles que purificam a vontade do personagem, que são realmente efetivos nesse sentido. Por isso são os purificadores dos inteligentes. Purificações do âmbito físico. A adoração dada aos deuses, aos nascidos duas vezes, que são os que atingem a libertação ou a realização de Deus. Aos professores e aos sábios, pureza, franqueza, continência, inocuidade, são chamados de austeridades do corpo e servem para purificar o físico. Não é? O verbal, a fala que não causa incômodos, verdadeira e benéfica, a prática dos estudos das Escrituras, é chamada de austeridades da fala. E o mental. Serenidade da mente, coração bondoso, silêncio, autocontrole, pureza da natureza, são chamados de austeridades da mente. Esta tríplice austeridade, realizada por homens com extrema fé, sem desejo de frutos, harmonizada, é considerada pura. Sem a purificação do coração, não há esperança de cultivar bhakti em seu coração. Então a pureza, ela é um meio para os frutos de todas as disciplinas espirituais. Sem a purificação não há elevação, não há bhakti, não há liberdade, não há
realização de Deus. Sutra 12. Que o homem proteja os ensinamentos das Escrituras mesmo depois da sua realização espiritual se tornar bem estabelecida. Muitas vezes, aquele que realizou a Deus, as suas ações, elas não são compreendidas e muitas vezes ele tem que fazer coisas que parecem ser contrárias, mas não são. Isso carece de interpretação. Mas aqui o que diz é que os ensinamentos das Escrituras devem de ser respeitados e mantidos mesmo após a libertação, porque eles falam, são a voz de Deus em diferentes níveis de transmissão do ensinamento para diferentes níveis de entendimentos de buscadores. Então devem de ser protegidos mesmo depois da libertação. O Sr. Krishna diz: mas o ignorante, sem fé e duvidoso vai para a destruição. Nem neste mundo, nem no além, nem a felicidade existem para o eu que duvida. As Escrituras são da boca de Deus, são revelações, e elas são transmitidas de rishis evidentes para seus discípulos em sucessão parampara. E são estas que estão aí para guiar todos os buscadores na busca por Deus, na busca pela liberdade, pela realização de Deus. Então elas são muito importantes. Pois, caso contrário, Sutra 13, há o risco de queda. Se o devoto faz caso estas observâncias não sejam respeitadas, caso a renúncia não seja efetiva, há a possibilidade de queda. O risco é muito grande. Vamos a alguns pontos. Se o devoto fez algum progresso espiritual, não for cuidadoso e não estiver observando as regras das Escrituras, ele pode facilmente recair em hábitos passados. Ele ocupa o seu tempo todo com todas aquelas ações que são agradáveis a Deus, que o elevam para a consciência divina. Mas se ele abre um espaço para ações que sejam contrárias, todos os hábitos que estão lá meio que adormecidos podem irromper violentamente e o fazer cair. Há um risco muito grande disto acontecer. E em relação a isso, Krishna diz o seguinte: aquele que ignora as injunções das Escrituras e segue a inspiração do desejo não pode alcançar a perfeição, nem a felicidade, nem o estado supremo. Aqui é um ponto muito importante para buscadores. No início, meio que é inevitável o buscador ser movido a desejo. Eu tenho o desejo da união com Deus, da libertação. E isso é o suficiente para o colocar no caminho, mas não será o suficiente para o manter lá. Porque este desejo ainda está misturado com conceitos de melhoria de vida, interesses egoístas. E vai chegar a um ponto, se tudo correr bem, em que o pão começa a ser tirado da boca do personagem. E o personagem começa a perceber que para ele é perca, perca, perca. Não tem lucro almejado. E aí o desejo muda. E começa a vir o desejo de ir fazer outra coisa, procurar um caminho mais fácil, seja lá o que for. E se aquele buscador é movido a desejo, ele irá cair. E não conseguirá chegar, nem na perfeição, nem na felicidade, nem no estado supremo. Sutra 14. Costumes e práticas sociais também podem ser seguidos da mesma maneira, apenas na mesma extensão, como injunções das Escrituras, obrigações perante Deus. Mas comer, beber, vestir-se deve continuar enquanto a pessoa usar este corpo. Então todas aquelas atividades que são prescritas pelas Escrituras devem de continuar, mas apenas como isso. Como seguir as injunções das Escrituras.
não para satisfação pessoal. E depois da realização, bom, depois podem cair, podem não cair, é irrelevante, já não importa, não é? Mas comer, vestir-se e etc. deve continuar, enquanto o corpo viver. Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva tvameva bandhushka sakha tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarvam mama deva deva Tvameva sarvam mama deva deva.